Marcos capítulo 14, o versos é o de número 27 em diante. Nós vamos ler do versículo 27 até o 31, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhes Jesus: todos vós, esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. Irei adiante de vós para onde? E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Amém? Pode se assentar adorando ao Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor aí bem forte, irmão. É forte. Diga glória a Deus aí, irmãos. Meus irmãos, essa palavra que Marcos está registrando aqui muito me chamou a atenção. E hoje eu estava estudando, buscando da parte do Senhor, e para ver o que Deus queria falar conosco. Essa mensagem Deus me entregou no dia que a gente estava indo lá para o congresso, no ano passado, no finalzinho do ano, na sede aqui no Aracati, e nós estávamos falando justamente sobre Pedro, e do nada eu disse: Paulo, Deus me deu uma mensagem aqui. E o título da mensagem Deus me deu na hora: o orgulho de Pedro. E aí eu não tinha estudado ainda. Quando foi agora, na parte da tarde, eu comecei a buscar e estudar. E Deus falou comigo. E eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Amém? Quantos creem que Deus vai falar? Diga glória a Deus. Diga assim comigo: o orgulho de Pedro. Diga mais uma vez, diga: o orgulho de Pedro. Antes de eu chegar aqui, eu preciso só resumir e dar uma introdução rápida desse contexto aqui. Se você voltar um capítulo anterior, você vai observar que Jesus, desde quando ele vinha pregando, ele vai ao Getsemane. E antes de ir ao Getsemane, na verdade, ele vai instituir a primeira Santa Ceia. E na primeira Santa Ceia está ali os seus discípulos, está ali Judas Iscariote, está ali Pedro, João, enfim, eles estão ali. E depois daquele momento abençoado e ao mesmo tempo tenso, Jesus agora vai advertir os seus discípulos. Ele está próximo para ir para a crucificação, como dizia o Dr. Rodrigo Silva, a crucifixão, que seria um termo mais conhecido da época, que era quando Jesus seria fixado na cruz com aqueles pregos, com os cravos. E agora, antes de Jesus ser levado, ser traído com um beijo de Judas, que Jesus já estava esperando esse momento, ele agora está conversando com os seus discípulos. E interessante que no meio da conversa sempre Pedro vai se destacar. Pedro de vez em quando vai aparecer, irmão. E como nós vamos ler agora, ou como lemos no começo agora há pouco tempo, o verso 27 diz que no momento em que Jesus diz: olha, hoje vai ter um momento muito complicado para nós. Muitos vão se escandalizar em mim. Muitos vão ficar escandalizados, inclusive vocês. Vão fugir. E muitos de vocês vão me trair. Pedro olhou e disse: Senhor, não é comigo não esse negócio, porque eu sou diferente dos demais. Se for para morrer contigo, Senhor, eu morro, mas eu não vou te deixar. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, eu te aviso de novo. Vocês vão fugir e muitos ficarão dispersos. Aí Pedro, com mais veemência, com mais força, ele repete dizendo: Senhor, já falei, se for para negar, é melhor morrer, mas eu não vou te negar. Só que dentro desse contexto, nós observamos aqui uma coisa. Você não vai ver os outros discípulos falando muita coisa. Eles vão ser mais cuidadosos. Eles têm mais cuidado. A única coisa que eles vão falar aqui é que o texto diz que os outros apenas repetiram. Até porque ficar calado no momento desse, quando Pedro está falando sozinho, dizendo que não vai negar, alguém tinha que ir na onda também, que é para não ficar para trás. E aí daqui a pouco nós vamos observar que dentro desse contexto aqui do versos 27 em diante, quando Pedro se destaca levantando a voz, você percebe algo em Pedro aqui.
Pedro, muitas das vezes, levava vantagem quando ele falava, pastor. Mas muitas das vezes nós vamos observar que por causa do seu momento tenso, ansioso, ele perdia oportunidades e perdia também a oportunidade de estar calado. Às vezes, se é para falar besteira, é melhor ficar calado. Mas Pedro, de vez em quando, ele abria a boca e se precipitava. E eu fiquei tentando entender o porquê. E a gente pensa, irmão, que era só Pedro que era dessa forma, mas não era. Eu fui estudar. E eu descobri, segundo um pastor, que agora me falta a memória o nome dele, eu esqueci de anotar, mas isso não importa muito. Segundo esse pastor, ele diz que na cultura da época, os que vinham da Galileia, que Pedro vinha daquelas regiões próximas ao mar, era um povo que muitas das vezes era desprezado por outras pessoas que não moravam naquela região, porque a Galileia, ou aquela região na época, tinha uns povos que era como se fosse caipira, por exemplo, ou alguém do interior. Apesar de a pesca ser próspera, mas estas pessoas que vinham da região de Pedro eram pessoas fortes, firmes, que tinham palavras fortes e que eram ansiosas e muitas das vezes agiam com sangue quente e era tida como pessoa bruta. Só que Pedro, como veio de lá para cá, mesmo estando com Jesus, o Pedrão aqui, que a Bíblia vai falar dele várias vezes, se você for para Mateus 16, João 1, versos 40, Mateus 27, você vai ver que a Bíblia vem falando de Pedro várias vezes. Vai falar sobre a sogra dele, vai falar sobre a pesca maravilhosa, vai falar do momento em que Jesus se encontra com ele. Se você andar a Bíblia, Lucas 21, Mateus 17, Marcos 14, Marcos 2, 4, em vários textos. Se fôssemos citar aqui todos, levaríamos aqui pelo menos meia hora só falando de versículos que mostra Pedro em cena. Ele se destaca. E aqui não é diferente. Você vai observar que nesse exato momento, Pedro mais uma vez vai tomar a palavra, entrar no meio da conversa e vai dizer: Senhor, eu estou contigo. Senhor, eu não vou te deixar. E por que eu falei que isso é o orgulho de Pedro? Diga comigo de novo, diga orgulho. Fale mais forte, diga o orgulho de Pedro. Se você pegar a palavra orgulho, tanto no original bíblico, na verdade, acredito que nem exista muito essa palavra, existe outra palavra que substitui, que é altivez de espírito, ou alguém prepotente. Mas se você pegar esse verbo orgulho, tem a ver com pessoas que confiam em si mesmas. Pessoas que pensam que são alguma coisa. Tem a ver com aquelas pessoas que se acham mais santa do que as outras. É alguém que olha para si e diz: eu sou bom, eu sou forte, eu não preciso de ninguém, eu sou mais santo do que alguém, eu confio nas minhas faculdades. O que é um orgulhoso? Gênesis, o orgulhoso é aquele que no momento da bonança, agora Paulo, é aquele que pensa que quando tudo está bem, ele não depende mais de ninguém. E aí que ele quebra a cara. Quando eu fui estudar isso aqui, irmão, eu precisei anotar para não perder nada, porque a mensagem desceu agora de tardinha para a noite, e o Senhor veio falando comigo, e Deus me fez entender exatamente isso. Por quê? Porque se você estudar, até chegar na crucificação, no Getsemane, neste exato momento, quando eles estão próximos a ir com Jesus, e daqui a pouco negar e abandoná-lo, Pedro está vivendo a melhor fase da sua vida, Paulo. Pergunte por quê, irmãos? Pergunte mais forte. Porque Pedro viu milagre. Pedro viu Jesus dormir na sua casa. Pedro não saía de perto de Jesus. Pedro viu pesca maravilhosa. Pedro, ele subia para orar com Jesus no monte. Irmão, ele viu milagre. Ele viu coisas extraordinárias. Ele viu a glória de Deus resplandecer em Jesus. Aí Pedro começou a se inchar. Começou a achar que era alguma coisa. Daqui a pouco eu acho que ele já estava achando que era um pregador igual Jesus, né? Daqui a pouco, Paulo, pastor, daqui a pouco Pedro começou a achar que era muita coisa e achou que jamais deixaria Jesus. Mas é neste exato momento que muitas das vezes nós nos enganamos. Quando a melhor fase espiritual da sua vida chegar, tome cuidado, porque pode ser o dia mais complicado da sua vida.
Era Pedro se achando alguma coisa. E você sabe o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 3, versículo 7, que eu não devo ser sábio aos meus próprios olhos. Ou seja, não seja sábio aos seus próprios olhos. O humilde receberá honra, mas se você for sábio aos seus próprios olhos, você vai quebrar a sua cara. Sabe o que é uma pessoa orgulhosa? É Pedro achando que é melhor do que os outros. É Pedro olhando para alguém dizendo assim: fulano ali é pecador, fulano ali é prostituto, fulano ali não tem jeito para ele, mas eu sou crente. E é nessa hora que ele quebra a cara. Porque tem gente que é exatamente assim. Irmão Gênesis, pastor, tem gente que é assim, passa pelo irmão desviado no meio da rua e já julga, critica, diz: esse aí não tem jeito, deixa esse aí, não vou dar nem paz do senhor, porque esse aí está desviado. E muitas das vezes alguém que está aqui dentro, achando que é mais santo do que os outros, está com a vida pior do que muitos que estão lá fora. É Pedro se achando alguma coisa. Só que Pedro, ele precisava saber uma coisa. Paulo, anos mais tarde, escreve a carta aos Romanos no capítulo 7, verso 24, dizendo assim: Senhor, eu sou um miserável. Ele escreve para a igreja dizendo: quantas vezes eu fui falar com Deus e Deus me fez entender que eu sou uma miséria. Você sabe o que significa a palavra miséria? Tanto no grego do Novo Testamento como no dicionário Aurélio de português, miséria é alguém pobre, cego, nu, sujo, que não tem nada. Olhe para quem está do teu lado e diga assim: você não é nada sem a presença de Deus. Tem gente que não pode ter qualquer coisa, não pode ter uma oportunidade, que já pensa que é melhor do que os outros. É Pedro dizendo: eu ando com ele, já andei na água com ele, eu afundei, mas ninguém andou igual eu já vi milagre, então vou dizer para o Senhor Jesus: se for para morrer, eu morro. E Jesus dizendo: Pedro, o que eu vou fazer hoje você não vai entender, amanhã vai ser diferente, mas fique calado por enquanto, porque daqui a pouco, Pedro, o negócio vai estreitar para o seu lado. Olha para quem está do teu lado e diga assim: meu irmão, não se exalte. Fala para ele assim: olhe mais para você e menos para os outros. Olha o que aqui Pedro vai dizer aqui, pastor. Pedro olhou e disse: Senhor, só se for para eles aqui tu te negar, ainda que todo mundo aqui negue, eu não te negarei. Você viu o olhar de Pedro? Ele olha para todo mundo e diz: João pode negar, aí eu não nego não. Gênesis? Fulano aqui, eu não nego não. Fulano aqui, Senhor, talvez, mas o Pedrão aqui, Pedro foi o pior, irmão. Você sabe o que foi que Jesus diz a respeito disso? Em Lucas capítulo 6, versículo 42, Jesus disse assim: quando tu for julgar alguém, tira primeiro a trave que está no teu olho, antes de olhar para o argueiro que está no olho do teu irmão. Tem gente olhando para um defeito pequeno e esquecendo o seu grande defeito. Tem gente julgando os outros, porque uma coisa é eu pregar a verdade para ajudar, outra coisa é eu ir lá e derrubar o irmão, achar que o irmão não vai a lugar nenhum. Deus não trabalha com isso. Antes de tirar o argueiro que está no olho do teu irmão, tira primeiro a trave que está no teu olho. Nosso problema é que quando nós começamos a ficar bem com Deus, a gente começa a achar que é alguma coisa, aí já começa a criticar os outros, e aí daqui a pouco você nem percebeu, mas você está negando, está se afastando, está desviando, está saindo da essência. É Pedro achando que é alguma coisa. Sabe o que foi que Deus disse para mim? Filho, Pedro está se achando alguma coisa e está igual os fariseus. Os fariseus eram sepulcros caiados. Você sabe o que é um sepulcro caiado, irmão? Sepulcro caiado é um sepulcro que é pintado a cal igual essa parede. É bonitinho por fora, mas por baixo, por dentro, em oculto e escondido, está podre. Era Pedro achando que era alguma coisa. E em Mateus 23, versículo 27, Jesus disse que os fariseus eram exatamente assim. Olhava para os outros e criticava o pecador, só que por dentro estavam podres.
Irmão, eu preciso falar isso aqui. Deus está olhando para alguém e está dizendo: não pense que você é alguma coisa só porque Jesus teve misericórdia de você. Pare de achar que é o bambambam. Pare de achar que você é o super crente. Provérbios 29, versos 23 diz que a soberba do homem o abaterá, mas os humildes de espírito receberão honra. Levante a mão que eu vou profetizar. Levante a mão, levante a mão. Nesta noite Jesus está mandando eu profetizar para alguém. Esquece os outros, olha para si, porque o exaltado Deus abaterá, mas aos humildes Ele vai trazer honra. Honra! Honra! Quem pode levantar a mão e dar glória? Fala para quem está do teu lado, diga assim: você não é nada sem Ele. Fala para ele: sem Ele você não é nada. Esses dias tinha um camarada aí famoso, suposto pastor, pseudo pastor. Por isso que eu digo para vocês, isso são pessoas falsas, não são pessoas verdadeiras. E sempre tem os falsos no meio dos verdadeiros. E um suposto pastor aí muito famoso na internet, pregava, exortava, mas estava há muitos anos no adultério escondido, até que veio à tona. Você está vendo? Não é sobre o quanto eu prego, não é sobre cantar bonito, não é sobre aparentar alguma coisa, é sobre eu cuidar da minha própria vida. É Pedro batendo no peito e dizendo: Senhor, eu não te largo. Olha o versos 29. Ainda que todos eles se escandalizem, nunca, porém eu. Irmão, nunca afirme nada a respeito de ninguém, quanto mais de você mesmo. Nunca pense que você não vai voltar a fazer algo, nesse caso, se achando melhor do que alguém. Era Pedro dizendo: Senhor, nunca vou fazer isso, Senhor. Eu jamais vou te negar, Senhor. Eu jamais vou te deixar. Mas ele foi o primeiro. Daqui a pouco, Jesus olha para ele e diz: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Marcos vai dizer no versículo de número 30, que Jesus disse: nesta noite, ainda hoje, antes que o galo cante, 2 vezes, 3 vezes me negarás. Pedro, podendo ficar calado, ele continuava teimando. Daqui a pouco, eles vão para o Getsêmani. O tempo passa. Jesus é carregado. Jesus é preso para ser levado, para ser julgado no Sinédrio agora. Daqui a pouco, Paulo, Jesus vai sendo puxado pelas pessoas para ser julgado. Aí o versículo de número 66 do capítulo 14 de Marcos vai dizer que já uns 2, 3 versículos atrás, ele vem negando. As pessoas chegam para Pedro e dizem: Pedro, oi, eu te conheço. Você fala igual um galileu. Eu ouvi falar que você é o tal do Pedro. Você é discípulo dele. E Pedro diz: eu jamais sei nem quem é. Nunca ouvi falar. No momento, irmão, da adrenalina ali, no momento que ele acha que há alguma coisa na correria, ele começa a negar as 3 vezes. Na última, Pedro lembrou bem que ele falou, porque Jesus já tinha sido levado e Pedro tinha saído correndo, tinha se escondido. Sabe o que Pedro vai pensar agora? Acabou para mim. Não tem jeito para mim. Eu neguei. Ele agora vai ser crucificado, vai morrer. Agora já era, acabou o meu ministério. Só que eu preciso dizer uma coisa para você. Ainda que o diabo tente te derrubar, ainda que as coisas estreitem para você, eu preciso dizer para você que não acabou. Vou falar de novo. Quem sabe você chegou aqui e você estava vivendo a melhor fase da sua vida. Você orava, você lia a Bíblia, você se consagrava, mas o tempo passou e você está desanimando, você está esfriando. E daqui a pouco você olha para você nessa noite e começa a dizer assim: eu estou igual Pedro, a minha história acabou, já não tem mais jeito. Ele vai negar, irmão. Ele olha para ele e diz assim: eu sou miserável,
eu vou embora, eu mereço morrer, porque eu pensei que eu era, Jesus não vai mais me perdoar. Só que tem um porém que você não enxergou no texto. O quê? Olha o que é que Marcos vai dizer no versículo, aleluia, de número 27, que Marcos vai dizer aqui no capítulo 14, verso 27, todos vós se escandalizarão esta noite em mim, porque está escrito. Diga comigo assim, está escrito. Peraí, Jesus está olhando para Pedro e está dizendo, Pedro, tu vai cair. Pedro, tu vai desviar. Pedro, tu vai se quebrar todinho. Mas está escrito, já estava registrado que isso ia acontecer com você. Eu não sei quem vai pegar, mas eu preciso profetizar agora, e agora o negócio vai ficar bom. Por que Jesus disse que está escrito? Porque Zacarias capítulo 13, versículo de número 7, mais de 400 anos antes de acontecer isso aqui, Paulo, Zacarias já falava desse acontecimento. Só que tem um porém, estava escrito na palavra, da mesma forma que estava escrito na palavra, já estava registrado. Pedro iria fugir, mas lá na frente Pedro iria se levantar de novo. Eu não sei quem vai pegar, mas levante a mão lá em cima que eu vou profetizar. Salmo de número 139, versos 16 ao 17, o salmista disse, Senhor, a minha vida está escrita no livro. Antes de eu nascer, o Senhor já escrevia sobre mim. E eu preciso dizer, Deus viu quando você ia cair. Na eternidade já estava registrado. Você achou que Deus não ia te perdoar, mas eu preciso dizer, Pedro, lá na frente Deus vai te encontrar. Não, você não pegou, irmão. Pega na mão de alguém, pega na mão de alguém. Pega na mão dele, vai. Diga assim para ele, meu irmão, tudo que está acontecendo, diga para ele assim, ó, já estava escrito. Você pensa que Deus não escreveu o dia que você ia esfriar na fé? O anjo escreveu dizendo, dia tal, fulano de tal vai estar bem, no outro dia vai desviar, vai ficar fraco, mas daqui a pouco eu vou levantar ele de novo. Meu Deus do céu, eu acho que você não está pegando. Tem uma guerra acontecendo aqui nessa noite, irmão. Tu acha que o diabo quer que você escute essa palavra? Ele está fazendo de tudo para mim não pregar aqui, mas ele vai cair por terra nesta noite, porque assim te diz o Senhor, ô Pedro, tu pode até cair, mas eu não te deixo. Eu lhe dou um minuto para levantar a mão e dar glória a Deus. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. Deus não perdeu o controle da tua vida, Pedro. Já estava escrito. Eu vou esperar você adorar. Abre a boca. Vem comigo, Espírito Santo, me usa nessa noite. Existem pessoas nessa noite que você nem viria para cá, e quando você disse eu vou, o diabo desanimou tua alma, tu chorou, o diabo fez de tudo para não chegar, mas ele vai quebrar a cara hoje, porque Deus tem mistério com Pedro. Eita glória! Quem pode abrir a boca para dar glória a Deus? Quem pode? Quem pode? Oh, já estava escrito. Aponta o dedo de profeta para alguém aí do teu lado esquerdo, do lado direito. Diga para ele assim, ó, já estava escrito. Jesus está olhando para Pedro, está dizendo, Pedro, tu vai negar, mas já está escrito. Tem alguém dizendo assim, eu acho que hoje vai ser meu último culto. Eu acho que eu nunca mais vou ser o mesmo, nem a mesma. Só que Deus está mandando eu dizer para alguém, você não vai voltar para onde você começou. Tá quebrado? É verdade. Tá fraco? É verdade. Mas eu vou te levantar de novo.
Paulo, o diabo fez de tudo para Pedro voltar para onde ele estava quando Jesus chamou ele. Pergunta aonde, vai, pergunta aonde? Nas regiões da Galileia, próximo do mar da Galileia, em uma cidade na costa do mar da Galileia, ou seja, ali perto daquela região, pois era região de pescador. E aí que quando ele nega, no versículo 70 de Marcos capítulo 14, sabe o que o texto vai dizer? Alguém olhou para ele e disse: você é galileu. Eu fiquei tentando entender isso. Deus disse: filho, preste atenção no detalhe. O diabo estava fazendo Pedro lembrar da onde eu tirei ele. E no momento que ele nega, que ele fica decepcionado consigo mesmo, porque ele queria ser melhor, mas ele não conseguiu. É aquilo que Paulo escreveu aos Romanos: o bem que eu queria fazer, eu não consigo. Miserável homem que eu sou, o mal que eu não quero, quando eu vou ver, eu já tenho feito. Quem aqui nunca se deparou com essa cena consigo mesmo? Pedro nega no verso 66 ao 70, e alguém está dizendo: você era discípulo dele, eu te conheço. Ele diz: não sou, mas você é galileu. Naquela hora o diabo lembrou para ele de onde ele veio. Na mesma hora ele disse: vou voltar para Galileia. Jesus vai morrer, eu neguei, acabou meu ministério, acabou a chamada de Deus na minha vida, já era, vou voltar. Nesse intervalo que Jesus é julgado, que Jesus vai apanhar, Pedro está voltando. 3 dias depois, sabe onde é que Pedro está? Pedro está na Galileia, e já eu vou te mostrar. João vai dizer isso nos últimos capítulos, Paulo. Pedro vai pescar, e ele olha para os outros discípulos e diz: pessoal, eu vou pescar. Como é, Pedro? Você vai voltar a pescar? Acabou, não tem mais jeito, vamos pescar, Jesus não está mais aqui. Era o 3º dia já, irmão. Só que Jesus estava vindo aí. Porque Marcos vai dizer no capítulo 16, versículo 7, que quando ele aparece de madrugada para Maria Madalena e as outras Maria, a primeira coisa que ele diz é: avisa para os discípulos que eu ressuscitei. Maria chorando, ele diz: Maria, pode ir. Por quê? Diga para os discípulos, mas não esquece de falar para Pedro que eu estou esperando eles, como eu falei. Aonde? Lá no mar da Galileia. Oh, meu Deus do céu! Você não pegou, por isso não deu glória a Deus. Vou falar de novo. Jesus está dizendo: diga para eles que aquilo que eu falei, eu vou cumprir o quê? Eu vou chegar primeiro lá na Galileia. Eu estou lá. Eu não sei quem vai pegar, mas eu vou falar de novo. Antes de você chegar na Galileia, onde tudo começou, pensando em parar, Jesus já estava lá te esperando, Pedro. Oh, glória! Quem acredita nesta palavra, levante a mão e dê glória a Deus. Diga comigo: ele está do outro lado. Quando as Marias recebem esta palavra, meu irmão, Jesus sabia o que estava falando aqui. Porque ele diz assim, diga para os discípulos. Ele pega todos e coloca num pacote só, num plural, Gênesis. Ele diz: diga para o discípulo, mas diga a Pedro. Ele destaca o nome de Pedro, que eu estou esperando ele na Galileia. Por que na Galileia? Porque Jesus sabia que a primeira atitude de quem se decepciona consigo mesmo, se afastando de Jesus, é voltar para onde tudo começou, fazendo o que Jesus não chamou ele para fazer. Eita, glória a Deus. Eu não sei quem vai pegar, mas Jesus está dizendo assim, Pedro, tu era orgulhoso, eu te quebro. Tu foi orgulhoso, eu te machuco. Eu faço você se decepcionar consigo mesmo. Mas lá na frente, eu te mostro por que eu deixei você ficar desamparado. Eu te reconstruo. E eu vou te provar já que isso aqui é bíblico. Por quê? João capítulo 21. Pedro está assim, Pessoal, eu estou com vontade de pescar de novo. Acabou o nosso ministério, não tem mais jeito. Ô, João, vai mais eu. Ô, Lucas, vai mais eu também. Aí diz, já que você está indo, a gente vai. Afinal de contas, a gente sempre te seguiu, né, Pedro? Tudo que tu falava, a gente ia na onda e a gente só quebrou a cara. Mas já estamos tudo quebrado.
Então vamos. João capítulo 21, o evangelho escrito por João, Gênesis, vai dizer que Pedro vai voltar a pescar e os discípulos vão junto com ele. Só que enquanto ele está lá, passou a noite todinha, Jesus permite se repetir a cena de quando Pedro conheceu ele. Eita, meu Deus, acho que você não pegou, vou falar de novo. Jesus faz a cena se repetir, porque Jesus conhece Pedro quando? Quando ele empresta o barco. Lembra da pesca maravilhosa? Que Pedro diz, Senhor, o Senhor é diferente, hein? Eu nunca vi isso, se afaste de mim porque eu sou pecador. Aí Jesus em João 21 repete a cena. Terceiro dia depois que ele morre. A noite todinha Pedro lá. Só que Jesus já estava lá, irmão. Jesus passou a noite só observando Pedro. Fala para quem está ao teu lado, diga assim, Jesus chegou primeiro e está te vendo lá na Galileia. A Galileia simboliza a falta de oração, a vontade de desviar, a vontade de sair da posição. Só que Jesus está te vendo. Passou a noite todinha, de repente Jesus chega no meio e diz, e aí pessoal, pegaram alguma coisa? E ninguém reconheceu no momento. Alguém olhou e disse, não pegamos nada. Ele diz, joga para o lado direito. Isso aqui é só para quem entende um pouquinho de Bíblia. Vou falar de novo, joga do lado direito. Lado direito para os judeus é o lado da honra. E quando Jesus conheceu Pedro, ele fez exatamente isso. Joga a rede do lado direito. Levanta a mão que eu vou profetizar nessa noite. Levanta a mão. Jesus está dizendo para alguém, eu estou te vendo você pensando que acabou, que não tem mais jeito. Mas assim te diz o Senhor, Pedro, você vai voltar para a essência de quando eu te conheci. Se eu fosse você, levantava a mão e adorava Jesus por 1 minuto. Eu vou contar no relógio, abre a boca. 1 minuto de glória para ele, vai. Vai, porque é hoje que ele vai te levantar de novo. Abre a boca e dá glória, abre a boca. Eu estou sentindo que Pedro está voltando para o começo. Estou sentindo que tem Pedro aqui recebendo essa palavra esta noite. Qual é a palavra? Deus vai te libertar do teu orgulho. Hoje é quinta-feira de libertação. E assim diz o Senhor, Pedro, eu vou te libertar do teu orgulho e vou te ensinar que eu te chamei. Jesus trouxe alguém hoje para falar com ele, com ela. E ele está dizendo para você, você vai voltar a conhecer a minha marca de quando eu te chamei de novo. Estou lembrando de uma das igrejas, lá da Ásia Menor, no livro de Apocalipse, que Jesus manda João escrever. E João vai escrever dizendo, sei aonde vocês caíram. Voltem ao primeiro amor. Teu orgulho te quebra, teu orgulho te abate, mas a graça te levanta de novo. Quando Jesus faz isso, Jesus está pegando Pedro e está dizendo, Pedro, sou eu. Alguém olhou e disse, Pedro, é Jesus que está aqui. E detalhe, Pedro tirou a roupa e estava tomando banho, irmão, lá no lago. Na mesma hora ele vestiu a roupa e disse, eu não acredito. Jesus vai pegar alguém que já tinha desistido de tudo hoje aqui e vai levantar ele de novo. Se a gente fosse por esse relógio, não terminava mais hoje não, né? Já é 8h40. A gente termina em 10 minutos. Quem está comigo, diga glória a Deus aí. Jesus está pegando Pedro e reconstruindo. Posso falar um negócio para você? Pedro estava todo quebrado, irmão. Eu tenho uma mensagem que o Senhor me deu há uns 4 anos atrás, se não me falha a memória, ou 5. E o título era Pedras que Formam Altar. Está até no YouTube, mas não está com uma qualidade muito boa de áudio, mas dá para entender. Que eu falo exatamente isso, só que enquanto eu estava estudando, Jesus me deu outra ideia aqui. Porque se você pegar o nome de Pedro,
Pedro, no grego do Novo Testamento, é simples, tá? Sem complicar, para você entender. Pedro, no grego do Novo Testamento, é Petrus. O original não é no português, tá, irmão? Estamos falando de povo lá de Israel. E no Novo Testamento foi escrito numa linguagem chamada a linguagem grega. E no grego, Pedro é Petrus. Petrus significa um pedaço de pedra tirada da rocha viva. Jesus era a rocha viva. Só que Pedro também significa pequenos fragmentos de pedra. Irmão, o que é que tem a ver? O que tem a ver é que Jesus disse assim: filho, Pedro estava todo quebrado. Ele estava se sentindo igual o nome que eu dei para ele. Porque se os irmãos estudaram um pouco sobre a biografia de Pedro, você vai ver que no começo o nome de Pedro era Simão. Simão significa cana levada ao vento. Jesus olhou para ele e disse: agora vai ser mais só Simão não. Simão Pedro. Que é Petrus. Um bocado de pedaço de pedra. Pedro está dizendo assim: Senhor, hoje eu entendo porque o Senhor me chamou de Pedro. O Senhor estava dizendo: eu vou te quebrar. Eu vou te esbagaçar. Sabe por que às vezes Deus permite você sofrer? Para Ele te reconstruir de novo. E eu posso provar. Eclesiastes capítulo 3, Paulo, vai dizer que de todos os tempos determinados, tem um lá muito interessante. Tempo de espalhar pedras. Mas também tem tempo de ajuntar pedras. Sabe o que Jesus falou comigo? Ele disse assim: filho, diga para minha igreja que assim como eu juntei os cacos de Pedro, só vai dar glória a Deus quem pegar, vou falar de novo. Diga para minha igreja que assim como eu juntei os pedaços de pedra que era Pedro, eu vou juntar quem chegou quebrado. Oh, aleluia! Eu acho que você não pegou, por isso não deu glória. Eu vou falar de novo. Ele vai juntar os teus cacos hoje. Vou repetir até você adorar melhor. Ele vai juntar você de novo. Tem um hino do Marcos Antônio que diz: toma os meus pedaços e junta os cacos do meu ser. Levanta a mão que eu vou profetizar. Você achou que não tinha mais jeito. O diabo tentou sussurrar no seu ouvido dizendo: você vai parar, você vai desistir, não vai dar certo. Só que assim te diz o Senhor: Pedro, eu estava aqui te esperando. Aqui é Galileia. Eu profetizo que a igreja missionária da última hora está se tornando Galileia na localidade de Santa Rita. E assim te diz o Senhor: hoje eu te junto, hoje eu te reconstruo, hoje eu te levanto. Você quer ver uma prova? João vai dizer no capítulo 21, versículo 18 e 19. Porque João registra o detalhe que Marcos não registra. Mas João vai dizer no capítulo 21, verso 18 em diante. Jesus chamou Pedro e disse: vem cá, Pedro, quero ter um particular com você. Imagina Pedro, para terminar, fechei a Bíblia. Imagina, Paulo, Pedro chegando de cabeça baixa, todo sem jeito. E ele senta do lado de Jesus. Talvez não queria falar nada naquele momento. Jesus olhou e disse, fez uma pergunta: Pedro, oi, tu me amas? Ele de cabeça baixa: o Senhor sabe, eu te amo, Senhor. Jesus abre a boca e diz de novo: Pedro, você me ama? E ele de cabeça baixa diz: amo, Senhor. E em todas as vezes ele dizia assim: ó, apacenta minhas ovelhas. Irmão, Pedro ficava cada vez mais constrangido. O cara negou. Está envergonhado porque Jesus disse que ele ia negar. E ele teimou dizendo que não ia negar. Está todo quebrado. Jesus dizendo: tu vai ser pastor, Pedro. Oh, glória. Acho que você não pegou, vou falar de novo. Tu vai ser pastor, Pedro. E Pedro de cabeça baixa. Ele só respondia todo sem jeito. Por último, Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Ele diz: o Senhor sabe. E ele diz de novo: apacenta minhas ovelhas. Tem um negócio ali que eu não preparei para hoje. Não precisa porque a gente já pregou o suficiente. Mas tem um negócio ali que dá outra mensagem. Porque o terceiro verbo que Jesus usa é um verbo mais profundo de amor. Por isso Pedro está todo confuso e a gente pode deixar isso para outro dia, que eu não preparei para falar sobre isso. Mas Jesus está olhando e está dizendo: Pedro, se você me ama de verdade profundamente, apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus está dizendo? Pedro, tu está quebrado, Pedro. O diabo está olhando para você e não está entendendo nada do porquê que eu te chamei. Mas eu te digo, mesmo quebrado, eu vou te levantar de novo.
e você vai ser o meu profeta. Ah, você não pegou, vou falar de novo. Tá quebrado, mas hoje eu te levanto de novo. Sabe por quê? Porque agora Pedro não está mais orgulhoso. Pedro não está mais batendo no peito dizendo eu sou o bam. Pedro está assim: tem misericórdia de mim. Senhor, eu errei. Senhor, eu falhei, Senhor. Jesus está dizendo: mesmo quebrado é você que eu chamei, mesmo angustiado é você que eu chamei, mesmo com a casa só misericórdia, mesmo com as coisas um reboliço lá dentro, mas Jesus está dizendo: é você, é você, é você. Fica de pé dando glória para Jesus, vai, continue adorando. Adore. Isso, adore. Hoje é quinta-feira de libertação e Jesus está dizendo assim, ó: eu vou libertar você de você mesmo. Eu vou libertar você do seu orgulho. Vou te quebrar, vou te fazer humilde hoje. E te digo assim: o diabo apostou que você não seria nada, mas olha o que eu vou fazer. Tu vai morrer pelo meu evangelho. Tem um detalhe que eu tinha esquecido. Olha para cá bem rapidinho para mim orar por você. Em João 21, verso 18 e 19, Gênesis, irmã Carol, né? Irmã Carol, Jesus olhou para Paulo, para ele, e disse: Pedro, o que é, Senhor? A partir de hoje, eu vou mostrar para você que você será capaz de morrer por mim. Qual era o maior trauma de Pedro? É que no orgulho dele, ele disse que se fosse para morrer, ele morreria. Mas pelo contrário, ele saiu correndo na primeira fase. Mas agora humilde, Jesus olha para ele e diz: Pedro, eu vou te fazer tão forte, mas tão forte, que agora você vai cumprir o que você disse no passado que não conseguiu cumprir. Levanta a mão que eu vou profetizar. Deus vai te fortalecer tanto nesse culto, nessa noite, mais tanto, que o diabo vai bater da esquerda, vai bater do lado direito, vai tentar de todo jeito, mas Deus vai te dar tanta força que o inimigo não vai te derrubar mais. Eu estou sentindo um manto de revelação nessa noite. Alguém aqui chegou quebrado e você disse assim: Senhor, eu vou para o culto, mas o Senhor sabe que é porque eu ainda tenho fé, mas eu não sou mais a mesma. Ah, meu Deus, eu não sou mais o mesmo. Só que Deus está te dizendo assim: Pedro, olha o que eu vou fazer agora. Eu vou te dar força, eu vou te renovar, vou devolver línguas estranhas para você. Recebe brasas de calamarauaracanarabai. Irmã Carol, assim te diz o Senhor: eu não te chamei para ser envergonhada. Eu não te chamei para ficar envergonhada. E Deus te diz assim, ó: eu só quero que você continue se esforçando, porque você chegou aqui dizendo: Senhor, eu preciso de um reforço, eu preciso ouvir sua voz, eu preciso de um renovo. O Senhor sabe que as minhas forças estão se acabando, mas assim te diz o Senhor: assim como Pedro, eu estou reconstruindo você de novo. Estou pegando os pedaços e estou juntando de novo. Recebe o renovo que eu estou derramando sobre a tua vida agora, ó. Irmão, tem demônios agora endemoniados, mas Deus vai colocar todo o mal por terra. Recebe agora! Quem pode abrir a boca e adorar? Irmã Carol, o Senhor te diz que está fazendo justiça por você. Eu não preciso inventar revelação não, irmão. Sou pregador da Bíblia. Então Bíblia para pregar aqui, pastor. Fosse para pregar a Bíblia até 3 da manhã, a gente ia pregando. Eu não preciso inventar revelação. Eu estou debaixo de uma graça aqui. Irmã Carol, só fica calada, porque Deus vai guerrear as tuas guerras, Carol.
Tu abriu a boca para falar, e quando tu abriu a boca para falar o que eu não mandei você falar, as coisas só pioraram. E eu te digo assim, se cala para o homem e desabafa para mim, porque eu vou entrar com justiça. Dentro de 3 meses, assim te diz o Senhor, eu entro com providência, abro uma porta de 3,5 metros, eu estou vendo aqui aproximadamente, e eu te digo assim, eu ainda vou te honrar, porque tu disseste, Senhor, eu quero honrar a sua obra, mas eu preciso honrar a minha vida espiritual. Mas eu te digo assim, eu entro na tua casa agora, eu quebro um alguidar de Satanás. Eu vejo uma obra que foi preparada contra a tua casa, Carol. Eu estou debaixo de graça aqui, irmão. Fica ligado. Tem alguém que preparou uma obra contra a tua casa, a tua família. Mas assim te diz o Senhor, eu entro lá, eu estou vendo uma aliança. Eu estou vendo uma aliança. E o Senhor diz assim, ó, eu vou consertar tudo que precisa ser consertado. Eu vou ajeitar tudo que precisa ser ajeitado. Vou colocar no lugar. Pode deixar, porque do coração dele cuido eu, e eu vou quebrantar ele. Tem alguém entendendo a linguagem do céu aqui nessa noite? Tem alguém entendendo que irmã, a esposa do Gênesis, pega na mão da Carol lá, vai lá, vai. Já vou terminar, irmão. Quem está comigo, diga glória a Deus. Irmão, não preciso criar nada, repito. Quem me conhece sabe que o que eu tenho medo é de inventar coisa, irmão. Várias vezes eu li na Bíblia que assim diz o Senhor, quem diz o que Deus nunca falou, dizendo assim diz o Senhor. Ai de quem diz essas coisas sem o Senhor nunca ter dito. Estou debaixo de uma revelação. Enquanto tu pega na mão dela, o Senhor diz assim, ó, tudo que eu falei para Carol, eu falo para você. Recebe tudo que eu falei para ela, porque eu falo contigo também. Eu te digo assim, ó, eu estou construindo, eu estou vendo como se fosse um castelo de areia, mas bem quadrado, bem formado. E o Senhor me faz entender que Ele está construindo uma estrutura para a tua vida. Eu esqueci o nome dela, como é o nome dela que eu esqueci? Josi, da tua esposa, né? Josi, Deus está construindo um castelo espiritual. O que isso simboliza? Estrutura. Deus está te dando mais estrutura. Meu Deus. Sabe o que eu estou vendo? Eu estou vendo uma palavra a mais. Engraçado que quando eu falava com a Carol, Deus já me dava essa palavra e eu não consegui falar com ela. Mas enquanto tu pega na mão dela, o Senhor está dizendo assim, ó, a depressão tentou tomar conta do teu coração, Josi. O inimigo fez de tudo para angustiar a tua alma e apertar as tuas emoções e ferir com profundas amargas. Oh, meu Deus do céu, eu estou vendo feridas. Sabe, Noemi? Deus me deu uma palavra agora no começo desse ano, e o título é Mara ou Noemi. E nessa palavra Noemi diz que era chamada de Mara, é angústias profundas. Só que o Senhor diz assim, ó, mas tu foi guerreira, tu lutou e tem lutado. E o Senhor te diz assim, continua lutando, mesmo quando às vezes parece que tu está se arrastando, mas eu vou continuar cuidando, e daqui a pouco eu vou fazer uma obra nova dentro da tua casa. Levanta a mão e dê glória a Deus, igreja. Levanta a mão bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Eu não sei qual é o Pedro que Jesus vai ter que reconstruir, mas hoje ele diz, estou juntando os pedaços. Pedro, eu vou te usar. Recebe, 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 recebe. Eu vou lhe dar 3 minutos para dar glória para mim terminar. Vai, abre a boca. Olha a glória de Deus que entra na casa. Recebe, pega, pega. Oh.
O diabo queria te ver caído e caída. O diabo queria te ver desviada. Só que na localidade de Santa Rita, Deus está pegando o Pedro que está desviado. Deus está pegando. Eu vou falar, Jesus. Ele está pegando alguém que está no meio e está dizendo: eu queria voltar para a igreja, mas todas as vezes que eu tento, eu sou igual Pedro. Eu nego, eu caio. Mas Deus manda te dizer: eu vou tirar o 38 da tua mão. Deus está dizendo para alguém: eu vou fazer um milagre tão grande na tua vida. Posso profetizar? Eu não sei o que é isso, que tem uns crentes frouxos, que parece que não tem unção, fica com medo de profetizar. Quem está debaixo de unção não tem medo do diabo não, irmão. E eu profetizo na localidade de Santa Rita, que Jesus vai pegar alguém que está afastado, que o diabo disse vai roubar, vai assaltar, vai usar, vai se prostituir. Jesus vai pegar, vai entrar lá e vai trazer de volta. Recebe, Pedro, recebe, Pedro, receba! Baixa na cama da Gavawa. Para o Arabaxandarabaxandarabai. Eu estou pregando para alguém que tem um Pedro dentro da tua casa. E Jesus está dizendo: eu vou entrar na tua casa com libertação. Estou pregando para alguém que você está dizendo: meu marido é Pedro, o meu filho está igual Pedro. E Deus está dizendo: deixa que eu vou levantar de novo. Deixa que eu vou fazer. Eu vou fazer milagre. Para mim terminar, vou fazer um ato profético aqui agora. Eu sei que alguns irmãos não se sentem bem às vezes, mas vamos fazer isso, vamos. Segura na mão de quem está do teu lado aí, de todo mundo, vai. Levanta a mão do teu irmão lá em cima, levanta. Para a gente terminar agora, falta 2 minutos para as 9, eu vou terminar. Levanta a mão do teu irmão lá em cima. Você acredita naquilo que foi pregado hoje? Enquanto você pega na mão do teu irmão e levanta ela, isso é um ato profético. A união da igreja vai fazer a diferença. As correntes estão sendo quebradas agora. Eu vou falar: pastor, eu estou vendo um caixão. E Deus está dizendo assim, ó: enterro cancelado. Eu estou dando livramento para pessoas aqui. Olha aí, ó. Olha o anjo que vai passar aqui agora, ó. Acabou de entrar um arcanjo de guerra. Deus está dando livramento agora. Agora. Cheio. Seja cheio da presença de Deus. Olha a glória de Deus descendo na casa. Enquanto Deus derrama poder, eu vou falar. Enquanto o Senhor vai tomar os vasos da marcha, a obra de macumba vai ser desfeita agora. Cheio. Eu tô me arrepiando aqui. Urabachandarabachandaravauá. Uribicalauarafachandaramahaiga. Seja cheio. Oh! Jesus, nós decretamos que os Pedros vão se levantar de novo. Os Pedros que estão desviados, Senhor, vão voltar. Oh glória! Nós profetizamos que os Pedros que estão afastados vão voltar. Senhor, aonde tiver alguém precisando de libertação, de cura, enche nessa noite, meu Pai. Cura nessa noite. Nós profetizamos libertação neste lugar. Nós profetizamos milagre nesse lugar. Recebe. Isso.
Oh! Diga comigo bem forte, diga: nesta noite eu tomo posse. Mais forte, diga: eu tomo posse desta palavra. Diga: tudo aquilo que foi quebrado, diga: Deus está reconstruindo nesta noite. Só quem acredita, levante a mão e dê o melhor glória que você puder. O melhor glória da sua vida. Aplauda, aplauda e aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Amém? Tome posse dessa palavra. Deus vai mudar a sua história. O diabo queria te ver desviado, quebrado, afastado, angustiado, atribulado, deturbado, conturbado, perturbado. Só que Deus está te reconstruindo, te levantando, te abençoando, te restaurando, te regenerando. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Amém.